Tá certo, é o Balanço Geral invadindo a sua tarde, essa maratona da informação, sempre de meio-dia até as 2h15, né? Tem o Balanço Geral e também tem o Esporte Record Interior, que a gente começa agora com as principais informações esportivas de toda a nossa região. Vamos falar do NBB, hein? Começando pelo NBB, Novo Basquete Brasil, Campeonato Nacional de Basquete Masculino. Foi uma rodada péssima, de novo, para as duas equipes da nossa região. Vamos conferir os resultados aí? A Liga Sorocabana jogou na capital e não repetiu o bom desempenho da partida contra o Palmeiras. Vinha de várias derrotas, se recuperou contra o Palmeiras, acreditou que poderia viver um novo momento aí no campeonato, mas não está fácil, hein? A LSB foi derrotada pelo Paulistano por 96-70. Essa foi a 11ª derrota da LSB em 14 jogos no NBB. A equipe segue na última posição, lanterninha. Segura a lanterninha da competição. Quem agora faz companhia para a Liga Sorocabana na zona de rebaixamento é o Bauru Basquete. A liga foi montada às pressas, aí às vésperas do campeonato, perdeu importantes jogadores. Até era esperada essa dificuldade no início do campeonato. Agora o Bauru Basquete, atual campeão paulista, fez o semestre passado muito bem, em alto nível. Isso é que não era esperado, hein? 74 Bauru Basquete, 76 para o Uberlândia. O time bauruense jogou em casa e nem o apoio da torcida ajudou. Teve essa derrota aí, 2 pontinhos de diferença, mas que levaram o Bauru Basquete para as últimas colocações do NBB. Essa foi a 4ª derrota seguida dos bauruenses e a 8ª em 14 jogos disputados até aqui na competição. Eu acredito que seja o pior início de NBB aí do Bauru Basquete. Impressionante, porque todo mundo esperava uma grande campanha. De repente, brigando entre os 5 primeiros colocados, né, com os grandes do basquete nacional. Mas o time ainda não conseguiu emplacar nesse NBB. Está em tempo. 12 passam a próxima fase, mas precisa embalar aí com algumas vitórias consecutivas para tentar melhorar a situação. Hoje tem uma nova chance o Bauru Basquete para se recuperar na competição. O time do técnico Guerrinha enfrenta a Franca às 8 da noite no ginásio Panela de Pressão. É uma partida difícil, mas com um bom retrospecto para os bauruenses, né? Que eliminaram o adversário no playoff semifinal do Campeonato Paulista. Bauru e Franca sempre garantem grandes jogos, jogos muito disputados, e o Bauru Basquete, claro, terá um grande adversário hoje pela frente. Mas é um adversário conhecido, que o Bauru Basquete já venceu com esse time, com esses jogadores. Tem tudo para vencer hoje, hein? E em casa, no Panela de Pressão, a torcida é fundamental, precisa comparecer para tentar dar aquele chacoalhão e levar o Bauru Basquete à vitória, saindo das últimas colocações. Os 2 últimos caem para a 2ª divisão, hein? Saem da elite do basquete nacional. E se no NBB o final de semana foi ruim para os times da nossa região, na Liga de Basquete Feminino a situação não foi diferente. Jogando em São Luís na manhã deste domingo, Ourinhos foi derrotado pelo Maranhão Basquete por 68-59. Apesar do resultado negativo, Ourinhos segue na 3ª colocação com 4 pontos em 3 jogos disputados. A equipe volta a jogar fora de casa nesta terça-feira, às 8 da noite, contra o Brasília, na capital federal. Tá viajando o time de Ourinhos, hein? Boa sorte no jogo de hoje. Agora vamos de Copa São Paulo de Futebol Júnior. Foi a última rodada da competição, primeira fase, disputada neste final de semana. E 4 equipes da nossa região entraram em campo com chances de classificação. Mas delas, apenas o Linense se garantiu na 2ª fase da Copinha, feito inédito para o Elefante. Foi emocionante. Nos últimos minutos, haja coração, torcedor do Linense balançou na arquibancada. Veja aí. O Ituano entrou em campo no sábado à tarde, ganhou, mas não levou. O Porto abriu o placar com Mário aos 13 do primeiro tempo. O juizão marcou pênalti nesse lance aos 17 da etapa final. Polêmico, hein? Guilherme bateu e empatou. A virada do Galo de Itu veio 5 minutos depois, quando Lucas recebeu o lançamento e, tranquilo, fechou o placar. Ituano 2-1. Nesse grupo, o Juventude se classificou no saldo de gols. Já o Desportivo Brasil ficou de fora depois de ser goleado pelo Paraná. No primeiro minuto de jogo, Leandro fez 1-0. Na cobrança de pênalti, Gabriel Ian ampliou. Troca de passes de gente grande. O time de Porto Feliz descontou com Luiz Felipe aos 29 minutos. Mas bastaram 2 minutos para o Laércio pegar essa sobra depois do escanteio e ampliar para o Paraná. Já no segundo tempo, bela jogada individual e o Wellington Bueno diminuiu. Com 3-2 no placar, o Desportivo ainda sonhava, mas não deu. Laércio marcou de novo na bobeada do zagueirão, que parecia um camisa 10 encobrindo o goleiro.
Para fechar a conta, Gabriel Ian aproveitou o ritmo lento da defesa e marcou o quinto. Final, Paraná classificado 5, Desportivo Brasil eliminado 2. O Marília precisava vencer e torcer por uma combinação de resultados. Não rolou. O MAC foi eliminado em 6 minutos. Jogando em Oswaldo Cruz, o Inter de Porto Alegre fez 1-0 com o William, logo aos 3 minutos de jogo. Que ajeitada de peito, hein? Bastou um pouco de paciência para os gaúchos marcarem de novo. 3 minutos depois, o juizão marcou o pênalti nesse lance. O zagueiro deu uma calçada no atacante do Inter. Bruno foi para a bola e bateu como se deve, forte, no alto, indefensável. Internacional classificado 2, Marília fora da competição 0. O único time da região que jogou em casa nessa primeira fase se classificou. O grupo do Linense estava embolado, bastava vencer o Goiás e torcer contra o Santa Cruz. Deu certo. Gabriel, aos 11 do primeiro tempo, aproveitou a sobra para fazer 1-0. Aos 17 veio o susto nesse golaço. O Péricles bateu do meio da rua e acordou a coruja. Foi no ângulo. O gol da classificação do Linense só veio aos 48 do segundo tempo, na pressão. O Léo Torres sofreu pênalti e ele mesmo converteu. Isso, vai pro alambrado, bate no peito, comemora que o Linense está na segunda fase da Copinha. Parabéns para o Linense, hein? Nós vamos acompanhar a próxima fase, porque o Linense já sabe quem vai enfrentar na segunda fase da Copinha. Vamos conferir na tela aí o confronto do Linense. Alô, torcedor do Elefante! Tá na hora, hein? Lotar o Gilbertão essa semana. O Elefante encara o Inter de Porto Alegre às 9 da noite da próxima quarta-feira no Gilbertão, em Lins. O Colorado se classificou na primeira posição do Grupo E, o mesmo do Marília. E tem mais um jogo da segunda fase da Copa São Paulo na nossa região, também na quarta-feira. O Flamengo, que se classificou como líder do Grupo I, o mesmo em que estava o Noroeste, né? Venceu o Noroeste na última rodada. O Flamengo segue jogando em Bauru e encara o Mirassol. A partida está marcada para 7 da noite no estádio Alfredo de Castilho. Norusca está eliminado, mas o estádio Alfredo de Castilho segue sendo utilizado na Copa São Paulo. Uma boa opção, né, para acompanhar o Flamengo na sequência da Copinha. E os grandes do futebol brasileiro também se classificaram na Copa São Paulo. Mas a última rodada da primeira fase da competição ficou marcada mesmo pela violência na partida entre Guarani e São Raimundo. Os dois foram eliminados para servir de exemplo. Douglas deu um soco em Leonardo, que foi a nocaute. O jogador teve que ser hospitalizado. O Guarani venceu por 2-0, mas as duas equipes estão eliminadas. Em Limeira, o Corinthians precisava só do empate para se classificar, mas goleou. Inter de Limeira 0, Corinthians 4. Em casa, o Santos bateu o Criciúma por 3-1 e garantiu vaga na fase do mata-mata, que começa amanhã. Em Taubaté, o Cruzeiro venceu o time da casa de virada com gols de Douglas e Lucas Kevin. Taubaté 1, Cruzeiro 2. Time que tomou 29 gols em 3 jogos, o Imagine de Tocantins foi goleado de novo. Mas ao menos fez o único gol dele na Copinha. Juventus 8, Imagine 1. Dos grandes de São Paulo, só o Palmeiras ainda não foi campeão da Copinha e segue na briga. A Série A2 do Campeonato Paulista tem início no próximo dia 25 e as equipes da nossa região seguem se preparando. O MAC é uma delas e tem na manhã desta terça-feira um jogo-treino contra o São Paulo, no centro de treinamentos do Tricolor, lá na cidade de Cotia. Mais uma oportunidade para o técnico Luiz dos Reis acertar os detalhes finais do Tigrão antes da estreia contra o Mirassol. O MAC está quase pronto. Vai, Fábio. Há 15 dias da estreia na Série A2 do Campeonato Paulista, diante do Mirassol, o técnico Luiz dos Reis, que conversa com a gente, foca na formação final aí do time, né? Já pensando nesse time chamado de titular, né? Como é que tá esse trabalho aí final e a expectativa para o início do campeonato? É o processo, né? Agora a gente está na final do processo, temos mais 2 amistosos pela frente. Claro que a gente já tem uma base, o importante do trabalho tático e técnico, você aprimorar o fundamento do jogador e taticamente a gente pôr uma cara, um esquema
que a gente possa trabalhar. Já trabalhei 2 esquemas, vou para esse jogo contra o São Paulo já trabalhando no 3º esquema. A gente deve ir para o 3-5-2, jogando com 3 zagueiros. Mas o mais importante é você fazer o grupo se conhecer. Isso eles já sabem, já se conhecem. Taticamente, já fizemos 2 tipos de trabalho, também já tem essa facilidade. Agora, é claro que vamos ter que escolher os 11, né? Porque não dá para jogar 18. Então, é um momento agora que eles vão trabalhar para isso. Temos esses 2 amistosos para acabar de definir a equipe que estreia contra o Mirassol. Tem também a interdição do Abreuzão, que ainda é uma coisa que deve pesar bastante, né? Como é que está aí essa expectativa de vocês, inclusive, porque está chegando próximo já da competição, mas ao que tudo indica, as obras estão dentro do cronograma. Para quem não entende futebol, acha que você pode jogar em qualquer campo, né? Que são os leigos aí. Não é assim o futebol. Senão não teríamos como jogar em casa, vamos jogar só fora. Então, é claro que vai dificultar muito. Ainda mais quando você inicia uma competição na sua casa e você não conhece sua casa. Então, infelizmente, a gente sabe que se tivesse na mão da minha diretoria, tivesse na mão da nossa comissão, isso aí estaria, né? A gente estaria treinando, mas a gente não depende de nós, dependemos de outras pessoas da cidade. Muito obrigado pelas informações. De Marília, Fábio Rosa, para o Esporte Record Interior. É claro que os treinamentos no Abreuzão fazem falta, mas o MAC teve planejamento desde o início desse trabalho, né? Isso é importante para buscar a vaga na Série A1 do ano que vem. O Bentão é o outro time da nossa região que também está na Série A2. Ainda essa semana tem as informações do São Bento. E por hoje é só, pessoal. Valeu, hein? Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia. Amanhã, meio-dia, tem mais Balanço Geral, esporte, todas as informações para você. E eu te espero aqui. Até lá.